Olá, gente, bom dia. Bom dia, boa semana que está começando. Oi, João. Oi, Tainá. Oi, Iago, tudo bem? Como é que vocês estão? Foram bem de final de semana? Então, pessoal, nossa programação aí da aula de hoje, tá? A gente estava lá no livro 3, né? Eu sei que vocês não estão com o livro físico ainda em mãos, né? Mas bom dia, Bárbara. Mas eu ainda estou no módulo 7, né? Faltou ainda as obtenções dos óxidos, né? Eu vou terminar então hoje os superóxidos, que a gente tinha parado em superóxidos, vou terminar ali as obtenções. E aí, pessoal, eu fiz uma listinha de exercícios para, já que vocês não têm o livro físico, vocês possam pelo menos exercitar o conteúdo que a gente trabalhou na aula da semana passada e vai trabalhar na aula de hoje, tá? Então, essa aí é a nossa programação. Então, a gente vai usar o tempo de aula para terminar o módulo 7, que era só sobre óxidos mesmo, e depois eu libero ali os slides para vocês, que eu não liberei na aula passada, porque não estava todo o módulo 7 pronto, pelo menos vocês vão ter os slides de todo o módulo 7 completo, tá? Aí, e libero também lá no Facebook, na turma de vocês, uma listinha de exercícios para vocês irem treinando esse assunto. Tá? Eu procurei selecionar questões bem específicas de óxidos do Enem, de outros vestibulares e principalmente da URGS. Eu percebi que, assim, questões bem mais antigas, peguei questões, assim, pessoal, eu tinha prova desde 2000, então eu peguei questões bem antigas, assim, e, por incrível que pareça, antigamente se tinha bem mais questões específicas de óxidos. As mais recentes, elas são mais amplas, são mais, envolvem mais todas as funções inorgânicas numa questão só. Mas antigamente não, tinha bem mais questões específicas de óxidos. Então, vocês vão poder dar uma olhada aí. E aquele combinado, né? Aquela lista de todas as funções inorgânicas dos últimos anos, eu só vou liberar depois que eu terminar as funções inorgânicas, que daí vocês conseguem ter um diagnóstico melhor, assim, depois de ter visto todas as funções. Lembrando que lá no livro 2, a gente acabou vendo só a parte de nomenclatura e alguma coisa de óxidos, né? Aí agora a gente termina óxidos. O próximo módulo, que possivelmente vai ser na semana que vem, vocês já vão ter o livro físico. Aí vocês vão conseguir fazer os exercícios do módulo 7, e aí a gente vai continuar em ácidos, bases, aí toda aquela parte de classificação, de reações, tá ok? Então esse aí é o nosso planejamento, né? Dei um tempinho aí até que outros alunos chegassem, outros alunos chegaram aí, o Henrique, a Lara, tá ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês dos slides, porque a gente parou em superóxidos, né? Peraí, daí a gente dá uma retomadinha também para vocês lembrarem. Deixa eu ver aqui. Ok, acho que deu, né? Ué, travou meu mouse. Deu. Então tá, pessoal, isso aí a gente já tinha visto na aula passada, ó. Definição e classificação. Olha, tá travado só um pouquinho, gente, que travou alguma coisa aqui. Ah, tá.
Falamos que os óxidos só não são formados com o flúor, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, é mais eletronegativo que o oxigênio, né? Então, nesse caso, o oxigênio adquire carga positiva, NOx positivo. Então, tem muita coisa também de óxidos que está relacionado até com o NOx dos elementos, visto que até na nomenclatura a gente usa, né, número romano para quem tem carga variada. Aí nós vimos os óxidos ácidos, com as reações, né? O que é um óxido ácido? Reage com água formando oxiácido, né? Aí a gente até comentou aqui, nós vamos comentar um pouquinho mais na aula de hoje sobre a formação da chuva ácida, os impactos ambientais. Ele até está muito mais relacionado com questões do Enem do que propriamente da URGS, né? Mas então nós temos aqui a formação do dióxido de enxofre. Cadê aqui? Espera aí, o meu... Eu estou, acho que em câmera lenta hoje. Nós temos aqui a formação do dióxido de enxofre, que quando chove forma o ácido sulfuroso. Ele pode ainda em excesso formar o SO3 e quando chove formar o ácido sulfúrico, né? Mas esses aqui são todos eles na realidade são formadores da chuva ácida, pessoal, todas essas reações. Só que onde tem o monóxido de carbono é onde a região é poluída, mas não é tão poluída assim, não tem tantas indústrias, né? É mais da queima do combustível, dos combustíveis fósseis e tal, né? Tem, em todo lugar tem gás carbônico, né, na atmosfera, então sempre vai ter, a chuva sempre vai ser levemente ácida, mas em alguns locais ela é bem mais, onde tem muitas indústrias, onde libera o enxofre, aí a gente vai ver as reações de obtenção dos óxidos, então libera enxofre, reage com oxigênio, aí na reação do enxofre com oxigênio eu formo um SO2 ou SO3, e aí eu tenho aí um grande impacto ambiental, que é a chuva ácida. Aí nós temos aqui as reações dos óxidos ácidos com base, que formam sal e água. Aí nós vimos óxidos básicos, como é que a gente identifica. A gente sabe que todo óxido básico é óxido de metal, mas nem todo óxido de metal é óxido básico. Tem bibliografias que trazem, já falei para vocês, que é considerado óxido básico apenas os elementos do grupo 1 e 2, por quê? Porque são os únicos que reagem com a água. E o conceito de óxidos básicos é que o óxido reage com a água formando base, só que os únicos óxidos que reagem com a água, os únicos metais que reagem com os únicos óxidos que reagem com a água são aqueles óxidos formados pelos metais do grupo 1 e do grupo 2, tá? Por isso que ele fala essa observação. Então, a definição é óxido básico, reage com a água formando base. Então, se eu pegar, por exemplo, o óxido de ferro lá, ele não vai reagir com a água, tá? É só os óxidos do grupo 1 e do grupo 2. Bom, ele também reage com ácido formando sal e água, eu só estou relembrando, tá, pessoal? Até para vocês verem assim, eu já estou sabendo isso eu não lembro mais, né? Então, só para a gente, porque a gente também tem tempo, a gente não precisa ficar correndo atrás do prejuízo, porque a gente não tem prejuízo nenhum, né? A gente só tem lucro com o tempo, tá? Aqui eu mostrei só algumas reações do óxido do grupo 1 e óxido do grupo 2. Claro, pessoal, olha só, a gente não está aqui em reações químicas. Eu não dei uma olhadinha, vou ser bem sincera com vocês, o livro 3, tá? Mas eu não sei se é eu que vou dar reações químicas para vocês ou se é o professor Paulo Silva. Mas em reações químicas que a gente vê assim, que tipo de reação é, se é uma reação de síntese, se é uma reação de dupla troca, se é uma reação de simples troca, né? Então, esse tipo de reações químicas ainda será visto posteriormente. Então, essas aqui são reações chamadas reações de síntese, onde eu tenho dois reagentes formando um produto. Falo isso porque vai aparecer nos exercícios também um pouco dessa mistura de óxidos com reações químicas, já que tem muitas reações químicas que envolvem os óxidos, tá? Então, aqui eu deixei em destaque o que tinha no livro de vocês, ó.
somente óxidos básicos de metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com a água. Daí a gente fez esse exercício da URGS de 2020, 2019 não tinha nenhuma questão específica aqui, ou que envolvia óxidos, tá? Aí eu coloquei aqui exemplos de reações de dupla troca, né, que o cátion do óxido reage com o ânion do ácido, sobrando a água, né, então é uma reação de neutralização aqui, só que é um óxido básico reagindo com ácido, formando sal e água. A gente diria que é uma reação de dupla troca. Tá, então a gente já viu essas reações. Vimos esses exercícios esse exercício estava no livro de vocês, né? Que depois vocês vão ver quando vocês receberem ele físico. Aí nós vimos os óxidos anfóteros, né? Então os óxidos ácidos são os moleculares que reagem com a água formando ácido. Os óxidos básicos são óxidos iônicos que reagem com a água e formam base. Nem todos os iônicos, né, são óxidos básicos, apenas o grupo 1 e o grupo 2. Aí, definição dos óxidos anfóteros, pessoal. Eles reagem tanto com ácido quanto com base, isso a gente até tinha botado no simulado, né? Tanto faz, ele pode ter um comportamento ácido se tiver frente a uma base, ele pode ter um comportamento básico se tiver frente a um ácido. A gente tem que cuidar que tem vários óxidos anfóteros, mas os mais importantes, principalmente na URGS, pessoal, óxidos anfóteros, quando caiu, foi o alumínio e o zinco. Então, o ZNO, vocês têm que estar bem atento a ele, e o Al2O3, tá? Então, se aparecer algum óxido diferente disso, geralmente a URGS coloca assim, o óxido férrico, por exemplo, se eu não me engano, tinha uma questão assim antiga. O óxido férrico é um óxido que pode ter um comportamento ácido quanto básico, então ele já está dizendo que é um óxido anfótero. Então ele pede para tu daqui a pouco reconhecer esse óxido tem um comportamento ácido quando? Esse óxido tem um comportamento básico quando? Então a gente só tem que olhar do lado dele que é que está reagindo. Se tiver uma base, ele tem comportamento ácido. Se tem um ácido, ele tem comportamento básico. Tá? Geralmente não são questões muito complicadas. Só que tem que saber o conceito, tem que saber identificar. Aí nós vimos as propriedades, né? Que ele pode reagir com ácido e formando sal e água, e pode reagir com base formando sal e água também, né? Vimos as reações dos dois tipos, fizemos os exercícios do livro. Aqui lembrando que tem metais aí que tem NOx variado, tem mais de 2 NOx, né? A gente tem que cuidar, acontece muito com cromo e com manganês, então a gente sabe que na grande variação do número de NOx, quanto maior o NOx mais ácido, quanto menor o NOx mais básico, o intermediário ele é anfótero, tá? Então isso só vai acontecer com o cromo e com o manganês. Que apesar de serem metais, eles podem sim apresentar características ácidas, né? E podem apresentar um comportamento anfótero, né? A gente pode pensar assim, é metal, então vai ter comportamento básico. Não, ele pode ter, sim, esses de carga variada, esses metais. É o cromo e o manganês, basicamente. Depois os óxidos neutros, que é aqueles que não reagem com nada, por isso que eles também são chamados de inertes ou indiferentes, tá? Então, CONONO, como eu chamo, CO, o NO e o N2O. Esse aqui é muito comum, pessoal, essa nomenclatura. Aí o livro de vocês traz, que eu botei nos slides, é uma nomenclatura vulgar, né? Uma nomenclatura usual, comum, corriqueira, assim, que a gente usa, que não é oficial, né? Então, assim como a gente conhece, quem é o gás carbônico? É o dióxido de carbono. Quem é a areia? Qual é o principal constituinte da areia? O principal constituinte da areia. Vocês sabem qual é? Interagem um pouquinho comigo aí. Vocês estão aí? Quem é a areia, gente? Quem é o principal constituinte da areia? Vamos ver se o meu chat está funcionando. Qual é o principal constituinte da areia? É uma outra nomenclatura vulgar. Isso mesmo, é a sílica. Na verdade, não é o silício, né? É a sílica. O silício é o formador do óxido
que é o principal constituinte da sílica, muito bom. Então, nós temos o SiO2, que o silício forma com oxigênio, né, lá de geometria linear, né, o SiO2, ele é dióxido de silício, a nomenclatura na realidade, e ele é o principal constituinte da areia. Então, isso já caiu muitas vezes na URGS. O gás hilariante, então, como eu estava falando, também é outro. Pessoal, abrindo um parênteses agora que o João falou ali, eu não sabia usar direito, pessoal, o maestro, a gente estava aprendendo a usar, a gente fez um curso não, a gente fez uma reunião, e aí eu vi um simulado que vocês fizeram em maio, tá? Olhei os resultados, achei bem legal, assim, bem... João, fiquei impressionado com o teu desempenho, fiquei bem feliz, parabéns, viu? Tainá também, vi vários ali, mas é que tem uns que eu conheço há mais tempo, né? Então eu gravei melhor. Mas que legal, pessoal, olha só, vai ter outro lá em setembro, e aí vocês conseguem ver bem o desempenho de vocês, achei bem legal mesmo esse simulado que eles fizeram. Né? Só comentei porque agora eu me lembrei que o João falou e eu me lembrei da nota. Bom, vamos lá então. Não era para te exportar hoje, João, não fica chateado comigo, mas era um elogio, tá? Tô levando fé. Tem muitos aí, muitos. Os de fé que estão, né, na reta final. Tá, daí a gente fez aqui os exercícios, vamos voltar para cá, senão eu vou ficar falando de nota de aluno. Aqui eu fiz um quadro de resuminho, até tirei do livro de vocês mesmo, ó, comparando esses principais, ó, vejam que os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, que são os básicos, os neutros, o cononô e os anfóteros, tá bom? E os anfóteros são os ácidos. Aí nós vimos os óxidos mistos ou duplos, pessoal, não vi nenhuma questão assim que aparecesse óxido misto ou duplo, tá? Na URGS, pelo menos, mas nunca se sabe, é bom reconhecer pelo menos, é aquele que tem o NOx esquisito, ou que a gente tenha essa representação metal, tenha 3 do primeiro e 4 do segundo, a proporção 3:4. Se tiver essa proporção 3:4, ele é um óxido chamado de óxido salino ou duplo. Na realidade, ele é a mistura de 2 óxidos, tá? De NOx diferentes. Então, nós temos, por exemplo, o ferroso e o ferro, que tu soma e forma esse aí. Aí tem a magnetita, que é o ímã natural. Ah, esse aqui eu até tinha falado do zarcão. Lembra que eu comentei que o chumbo... mas eu disse, não, mas o chumbo tem 2 cargas, que é o PB, é o 2 e o 4. E aí, para montar a reação, não é que nem esses aqui, né? Não era esse. Era esse aqui. Tu tinha 2 vezes o PBO e depois o PBO2. Então, depois eu abro o livro para vocês e mostro a reação. Mas, realmente, é só os 2 NOx, é o 2 e 4. Eu tinha falado isso na aula anterior, né? Mas não é que nem o de ferro, que a gente soma o FeO com Fe2O3. Ó, que a gente soma esses dois, ó. Que daí dá Fe3O4. O zarcão, que é aquela tinta que protege contra a ferrugem, a gente tem que ter 2 mols do PBO para 1 mol do PBO2. Aí sim fecha o PB3O4, tá? Mas realmente é aqueles que tem 2 NOx, é o mais 2 e o mais 4. Aí eu coloquei aqui a magnetita como ímã natural, botei uma fotinho dela só para a gente poder fixar, para a gente poder lembrar, né? Reage com ácido sulfúrico formando os 2 sais, né? De novo, pessoal, isso aí é um plus, é um extra, tá? Vocês vão ver pelas questões, vocês vão pegar todas as questões aí desde 2000, né? Vocês vão fazer essa lista e depois a outra, e vocês vão ver o tipo, a aula em si, o conteúdo em si, ele é mais difícil que as questões da prova, vocês podem ter certeza disso, né? Porque na aula a gente vê muita coisa. E aí, quando vocês treinam os exercícios, vocês veem qual é o foco maior, tá? Do Enem, por exemplo, que vocês vão ver que é muito mais impactos ambientais, e, os óxidos e as funções inorgânicas, elas caem muito mais como impactos ambientais, e a URGS,
Pode até cair impactos ambientais, mas tem conteúdo um pouquinho mais específico, mas envolve sempre assim, ó, identificação, envolve reconhecimento, uma ou outra que tem que fazer uma relação com as propriedades, mas, né, nada de muito específico, tá? Aí nós vimos os peróxidos, que é o oxigênio tem carga -1, né? É um óxido básico mais oxigênio, aí tem o quadrinho aqui, esse 2 não pode ser simplificado, então ele é bem fácil de identificar. O único peróxido covalente que a gente tem, na verdade todos os peróxidos têm uma parte covalente, eu falei, né, que é o O com O. Essa parte é sempre covalente. Mas se tu tem um metal, né, ele passa a ter caráter iônico. E o único peróxido covalente total é o peróxido de hidrogênio, que ele é o mais comum mesmo, né? Então tá aqui, ó, a água oxigenada, que é o nome vulgar, aquele que a gente falou que é preciso reconhecer. Então a gente não, ó, os peróxidos também é importante falar, assim como os óxidos básicos, pessoal, eles são formados apenas pelo grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. Os peróxidos, opa, eu tinha voltado aqui, ó. Eles também são formados pelo grupo 1 e pelo grupo 2 da tabela periódica, porque é um óxido básico mais oxigênio. O que é considerado um óxido básico? Aquele que reage com a água e forma base, tá? Então, só tem peróxidos do grupo 1 e peróxido do grupo 2. Tem uma exceçãozinha, assim, vocês sabem qual é? Uma, sim, que até no livro de vocês não aponta, mas... eu estava fazendo uma reação de química orgânica e ele apareceu assim, e eu digo, bah, olha só, não estava lá no livro, eu preciso comentar com eles. Vocês sabem qual é o peróxido que não está no grupo 1 e não está no grupo 2, mas tem um comportamento como o do grupo 1? Quem é esse peróxido? Ele aparece geralmente em reações orgânicas. E aí vale uma anotaçãozinha aí, né? É o peróxido de... Que é isso aí? Peróxido de prata. Ag2O2, o peróxido de prata. Então, é bem raro, esse eu desenterrei lá do fundo, mas ele aparece em reações orgânicas, gente, por isso que eu falei, tá ok? Mas esse conceito aqui é o amplo, é o geral. Bom, sempre quando aparece essas detalhes, assim, como é que eu vou saber isso na prova? Geralmente no contexto da questão ele fala, tá, pessoal? Vocês não são obrigados a saber tudo de tudo, até porque às vezes eles colocam coisas da química universitária, como isso, por exemplo. Então, às vezes vem no contexto da questão, o peróxido de prata, né? E aí tu já sabe o nome. Pode ser utilizado como catalisador numa reação, e aí fala das reações orgânicas, tá? Então, às vezes ele aparece como um catalisador ali nas reações orgânicas, tá? Então, só para você saber que existe. E ele não aparece aqui no de vocês. Depois aqui é o único que não é iônico, já tinha falado, isso tudo a gente viu na aula passada, a estrutura de um peróxido também. As propriedades, a decomposição, todo mundo precisa saber como é que é a decomposição da água oxigenada, né? Que ela libera gás, oxigênio e água, não separa, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu vou decompor o peróxido de hidrogênio e vou colocar, vai formar H2 e O2, gás, hidrogênio e gás, oxigênio. Não, forma água e gás, oxigênio ele libera. Então, a reação do peróxido de hidrogênio. Tá aqui um balanceamento com números inteiros e aqui com balanceamento com fração. Tanto faz uma ou outra questão. Ela é acelerada na presença de luz e calor. Bom, aí nós vimos outras reações, né, que pode reagir com base formando peróxido, pode reagir com ácido formando peróxido. E por que o peróxido não reage com base mesmo? Porque o peróxido tem caráter
básico. Então, ele vai reagir com a água e com o ácido. Tá? E aí eu deixei uma reação aqui do peróxido de bário com água, que vai formar base mais... Então, isso aqui, na realidade, é a preparação. Como é que tu pode preparar um peróxido? Então, tu pode usar o peróxido e reagir com água, ou pegar o peróxido e reagir com um ácido. A diferença é que num ele vai formar base e no outro ele vai formar sal e água, porque o peróxido tem comportamento básico. A gente não pode esquecer disso. Aí a gente parou aqui. Tá? A gente parou em superóxidos, que é a última classificação. O superóxido, pessoal, ele pode ser assim, ó. Eles são óxidos iônicos também. Eles também são formadores dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, a gente já sabe que os peróxidos, os peróxidos e os superóxidos, tanto os óxidos básicos, quanto os peróxidos, quanto os superóxidos, eles são formados pelos metais do grupo 1 e 2 da tabela periódica. Tá? Os peróxidos, eles podem representar isso aqui, ó, O2 menos 1. O que isso significa? Que o oxigênio tem carga menos 1,5. Então, a gente sabe que quando o oxigênio tiver carga menos 1, ele é peróxido. Quando tiver menos 1,5, ele é um superóxido. Então, pelo NOx, a gente consegue identificar. Ou pela fórmula também, ó, se vocês forem olhar, ó, KO2. Claro que ele não é um óxido comum, porque se fosse o óxido de cálcio, seria K2O. Se fosse o peróxido de potássio, desculpa, se fosse o óxido de potássio, por exemplo, seria o K2O. Esse é o óxido de potássio, né? Porque o oxigênio tem carga menos 2. Esse é o óxido de potássio. O peróxido e o O2, ele não pode ser simplificado. Então, ele tem carga menos 1. Esse é o peróxido de potássio. E aí, o superóxido de potássio é esse cara aqui, onde a carga do oxigênio vai ficar menos 1,5 cada um, tá? Para fechar zero aqui, ok? Ah, e o detalhe é o seguinte, aqui ele fica com menos 1, né? Todo ele, mas cada um fica menos 1,5. Pessoal, no livro de vocês traz isso aqui, ó, K2O4, tá? K2O4. Então, pode aparecer isso aqui, ó, esse íon aqui, ó. Mas dá no mesmo, se vocês forem olhar. Esse cara aqui, cada oxigênio menos 1,5. Se vocês olharem esse aqui, cada oxigênio menos 1,5. Só que diferente do peróxido, esse aqui eu posso simplificar, ó. E aí ele pode aparecer assim. Então, geralmente ele aparece assim de forma simplificada, tá? E isso do grupo 1. Se fosse do grupo 2, daria, sei lá, o cálcio CaO4, por exemplo, tá? CaO4, porque ó, o Ca é mais 2. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui daqui. O CaO4, por exemplo. Por quê? Porque esse cara é mais 2 e esse cara aqui é menos 2, tá? Então, se fosse do grupo 2, qualquer um do grupo 2, então, MgO4, SrO4. Então, pode aparecer esse formato aqui, que é o que está no livro de vocês, mas pode aparecer esse formato aqui, tá? Então, tanto faz. Lembrando que superóxido tem que ter carga menos 1,5. Comum de aparecer? Não, não é tão comum, né, pessoal? Mas é importante a gente poder diferenciar todos os óxidos. Propriedades, mesma coisa que as propriedades lá dos peróxidos. Pode reagir com a base, tá? E pode reagir com ácido. Por quê? Porque, de novo, como os peróxidos, eles são formadores dos elementos do grupo 1, de óxidos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, que são óxidos básicos. Então, os peróxidos originados do grupo 1 e do grupo 2 têm caráter básico. Os superóxidos originados do grupo 1 e do grupo 2 também terão caráter básico, tá? Então, ele vai poder, assim como os peróxidos, reagir tanto com a água e formar peróxido de hidrogênio, quanto com ácido e formar peróxido de hidrogênio, só que a diferença é que o superóxido, quando reage com a água e com ácido, ele vai liberar oxigênio.
né? Até porque tem mais oxigênio no superóxido do que no peróxido. Então, a diferença é que do peróxido, a reação do peróxido com a água e com o ácido, ele vai formar a base e o peróxido de hidrogênio, ou o sal e o peróxido de hidrogênio. Superóxido vai reagir com a água e formar a base e o peróxido de hidrogênio e ainda liberar o gás oxigênio, porque ele tem oxigênio a mais na sua estrutura, tá? Comum essas reações? Não também. O que é importante? Identificar, saber que eu posso produzir um peróxido a partir do quê? De um superóxido com água ou com ácido, tá? Para finalizar todos os óxidos, pessoal, acho que aqui, ó, fica assim um resuminho bem adequado, né, assim, para a gente poder olhar para uma tabela como essa, né, eu tirei de um outro livro, não tá no livro de vocês, tá? Eu tirei de um outro livro, para facilitar, assim, na hora de fazer um esquema, um resumo, botar assim, né, não sei como é que vocês estudam, eu sempre estudei botando resumo e colava na minha parede e tal. Né, para eu poder olhar, lembrar, o que é isso, o que é aquilo, eu lembro disso, eu não lembro, sabe? Então, tem coisas que a gente precisa fixar mesmo, né? Então, olha aqui, regras, porque classificação é um critério muito importante para o vestibular. Então, ó, óxidos de não metais. Geralmente, eles são óxidos ácidos, mas eles podem ser neutros, então eu não posso esquecer dos 3 óxidos neutros, o CO, o NO e o N2O, tá? Então, óxidos formados por ametais, eles podem ser ácidos ou neutros. Os óxidos formados por metais podem ser todos, porque lembra que eu falei para vocês, ó, o manganês e o cromo são aqueles elementos que têm assim, ó, mais de 2 NOx variado, né? Então ele pode ter caráter ácido, pode ter caráter anfótero, pode ter caráter básico. Então, ó, cuidado com o cromo e com o manganês, com o NOx maior que mais 4, que seria o mais 6, né? O NOx lá, maior que mais 4, eles são considerados óxidos com caráter ácido, tá? Então, cromo e manganês são metais e podem formar óxidos com caráter ácido, apesar de serem metais. Depois nós temos os óxidos básicos, que são os elementos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, o oxigênio tem carga -2. Os óxidos duplos ou mistos, né, são formadores da união de 2 óxidos de inox diferente, né, o ferroso e o férrico, por exemplo, né, tem o do chumbo, do manganês, enfim. Os anfóteros, os mais importantes é o de alumínio e de zinco, tem outros tantos, mas esses 2 são mais importantes. Peróxido, grupo 1 e 2, aqui aparece a prata, ó, gente, isso que eu falei, ó. Cada oxigênio tem NOx -1, tá? Os peróxidos têm carga -1. Não pode ser simplificado, né? Esse 2 aqui não pode ser simplificado. E os superóxidos têm o ânion com carga -1, tá certo? Então, aqui vocês têm os óxidos normais, carga -2, os peróxidos, cada oxigênio com NOx -1, e o superóxido, cada oxigênio com NOx -1,5. Tá? Então, aí tem a diferença da apresentação de todos eles. Tá? Bom, algumas regras essas que eu falei para vocês de nomenclatura. Aqui não é a vulgar ainda, é uma moderna. O que eu falei? Ó, tem elementos que têm muitos NOx, tá? Tem a regra lá do desemparelhamento, e aí os elétrons sofrem mudança no comportamento nos orbitais, e aí então ele pode ter vários números de oxidação. Então, por exemplo, o manganês formam todos esses óxidos aqui, ó, né? Então, como é que eu vou usar apenas a nomenclatura ioso? Porque lembra quando é um óxido formado por metal, a gente dá a nomenclatura de óxido de nome do elemento mais a carga em número romano. Só que isso eu até posso usar, mas hoje normalmente a gente não usa mais o critério do número romano. A nomenclatura moderna para o manganês e para o cromo, por exemplo, para o manganês e para o cromo, tá? Opa, ficou meio feio aqui.
para o manganês e para o cromo, claro, né? Para esses dois elementos aqui, a gente pode usar a nomenclatura que a gente usa para os óxidos moleculares, usando o termo mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, para indicar o número de átomos de cada elemento. Então, na dúvida, usa essa regra de nomenclatura, principalmente quando for para esses dois caras. Então, monóxido de manganês, eu não preciso usar monomanganês, por exemplo, dióxido de manganês, trióxido de manganês, trióxido de dimanganês, heptóxido de dimanganês, tá? Então, eu posso usar para esses óxidos aí, até porque eu não consigo usar ico-ioso, assim como eu posso usar o óxido ferroso e o óxido férrico, ok, né? Um tem maior NOx e o outro tem menor NOx, né? O oso tem menor NOx e o ico tem maior NOx. Mas o manganês eu tenho vários, qual vai ser ico e qual vai ser oso? Daí eu não consigo usar a regra do ico e do oso. Então eu uso a regra dessa nomenclatura moderna para os óxidos, que é a nomenclatura dos óxidos moleculares. Então, posso usar? Posso sim, tá? Não está errado. E essa nomenclatura vulgar aqui que eu tinha falado para vocês, ó. O que aparece muito na URGS, ó? O gás carbônico, a sílica, areia ou quartzo, né? Alumina já apareceu, hematita, tá? Que mais? Aqui água oxigenada, óleo gás hilariante, olha a tinta de Zarcão, aquela que, a magnetita, que é aquele ímã, né? Esses são, acho que, os mais comuns, assim. Ah, cal viva, nossa, muito importante. O que é cal viva? A gente às vezes acha que a cal viva é o hidróxido de cálcio, não, né? Aquele é a cal hidratada, né? Então, tem aqui cal virgem ou cal viva, é o CaO. Então, esses aqui das nomenclaturas, os que mais aparecem são esses aí, tá? Que são nomenclaturas. Às vezes eles dão, tá? Teve questões onde ele falou da sílica e aí colocou o SiO2, outras vezes ele só falou da sílica, se eu não me engano, eu acho que tem uma questão, foi 2018, acho que eu botei aqui, ó, pessoal, essa aqui, ó, 2018, ó, ele falou da sílica e não deu a fórmula, mas numa questão mais antiga da URGS, ele deu a sílica e deu a fórmula. Às vezes ele dá a fórmula, às vezes não dá. Então, baseado nessa nomenclatura, então, ó, eu mostrei para vocês a questão de 2020 que caiu uma questão de óxidos específico, né? 2019, nenhuma questão específica de óxidos, assim, que envolvesse, assim, alguma... 2018 já teve, porque isso aqui basicamente, apesar de envolver regra de oxidação, como eu falo, né? Ela é basicamente uma questão de óxidos, mas fala de compostos inorgânicos, tá? Então, assinale V, verdadeiro, ou F, falso. A sílica presente na areia e o gás carbônico fazem parte da função inorgânica, os óxidos. Claro que eu tenho que saber a fórmula, né? O gás carbônico era fácil, é o CO2. CO2. E a sílica, SiO2. Então, verdadeiro. Eu já elimino aqui. Ok? São óxidos. O número de oxidação do oxigênio no composto OF2 de fluoreto de oxigênio é -2. Lembrando que o oxigênio não forma óxidos com o flúor. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o flúor é -1, né? E o oxigênio é +2. Então, falso. Então, verdadeiro e falso. Então, eu nem precisaria saber a última, né? Mas, em todos os casos, eu vou lá e vou olhar. O óxido de alumínio, então, ele não tá dando aquela nomenclatura vulgar, né? Nada. Então, eu sei que o alumínio tem carga fixa +3. Então, Al2O3. E aí eu olho para a fórmula, me lembro, né? Dos anfóteros. O zinco, ZNO, e o Al2O3. Então, o óxido de alumínio pode se comportar como óxido ácido ou como óxido básico verdadeiro, porque ele é um óxido anfótero.
Então, era uma questão bem tranquila. Vejo que às vezes a gente estuda tanta coisa e a URGS acaba não indo muito no detalhe, né? Não especificando muito. Claro, ela poderia querer fazer uma questão difícil e pedir alguma coisa de reação, mas não é comum, pessoal. Realmente, apesar de ter tanto assunto, tanta coisa aí para vocês estudarem, vocês fiquem mais tranquilos aí quando vocês ficarem treinando as questões, vocês vão ficar mais seguros do conteúdo. 2016, ó, tinha uma outra questão que fala da água mineral com gás. Não esqueçam, pessoal, geralmente tem uma questão na URGS que fala da água, ou como essa da água com gás, ou do gás carbônico, tá? Sempre tem uma questão assim bem ampla de algum composto referente ao dióxido de carbono ou da água. Aí envolve geometria, envolve a polaridade, envolve as ligações, envolve as funções inorgânicas, tá? Então, é uma questão bem ampla sobre esses compostos aí muito comuns no nosso cotidiano. Então, vamos lá, ó. A água mineral com gás pode ser fabricada pela introdução de gás carbônico na água sob pressão de aproximadamente 4 atm. O que a gente sabe, né, pessoal? Que quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás em água. Por isso que quando tu abre a garrafinha, tu perde o gás, né? E eu sempre falo, né, no caso dos mergulhadores, o que acontece quando eles descem muito, né? Eles sofrem uma pressão, o gás está completamente dissolvido no sangue. Se ele subir muito rápido, pode causar embolia pulmonar, né? Então, por isso que os mergulhadores têm que ter uma técnica, não é qualquer um que sai mergulhando. Então, isso tudo tem a ver com a pressão que está relacionada à dissolução do gás no líquido. Então, com o aumento da pressão, eu obrigo, né, eu consigo fazer com que o gás se dissolva ali na água. Então, isso que acontece na água mineral com gás. Às vezes a gente enxerga as bolinhas, às vezes eu tenho certeza que alguém já deve ter comprado uma garrafinha e achou que era sem gás e era com gás, porque às vezes a gente não enxerga mesmo, tem muita pressão na garrafa e a gente não vê as bolinhas. Claro, se a gente pegar na corrida e não ler, não vê as cores diferentes, né? Porque hoje tem cor diferente. Mas enfim, né? Todo mundo em algum momento já deve ter comprado uma água enganada. Ah, comprei com gás, sei lá, enfim. É porque eu já fiz isso, tá? Então ó, quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, provoca diminuição da basicidade no sistema. O que acontece quando eu coloco a água? Quando eu coloco na água o gás carbônico? Aquela reação. Então, é uma propriedade dos óxidos. Lembrando que aqui eu tenho um equilíbrio, né? Que nessa reação química eu podia botar a setinha com as duas pontinhas aqui, tá? Então, porque o ácido carbônico, ele se decompõe em água e CO2. Mas, o que acontece? Quando eu coloco o gás na água, eu diminuo a basicidade, sim. Por quê? Porque eu aumento a acidez. Então, eu achei que eu ia riscar. Aí, riscamos a 1 é verdadeira, então a gente risca essa e risca essa. Tá, agora a gente já sabe a resposta, mas tudo bem. Quando a garrafa é aberta, abrir, aí o que acontece? Eu diminuo a pressão na garrafa. Parte do gás se perde e o pH da água fica ainda mais baixo por minha conta, né? Fica mais baixo. O que acontece quando eu perder o CO2, quando eu liberar o CO2? Não tem como a água ficar mais ácida, ela fica menos ácida, né? Então, falsa a número 2. E a gente nem leu a 3. Então, a resposta realmente é a A. Mas vamos ler a 3 para ver, né? Como o gás carbônico é introduzido na forma gasosa, não pode ocorrer interferência na acidez da água mineral? Falso. Interfere sim, porque o aumento da pressão faz com que o CO2 interaja com a água, formando o ácido carbônico. Tá? Então, era uma questão assim, envolvia um pouco de pH, que a gente tem que saber
o caráter ácido, pH é menor que 7, que o caráter básico, pH é maior que 7. Então, envolve outros assuntos, envolve propriedades de ácidos, pH é propriedade de ácidos e bases, né? Mas é de compostos inorgânicos. Então, mesmo assim, é uma questão que envolve o gás carbônico. Então, eu acredito que seja uma questão de óxidos mesmo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do tipo de questão que pode aparecer. Olha em 2011, ó, uma outra questão que envolve também óxidos. Olha aqui a sílica, olha o dióxido de enxofre, olha o monóxido de carbono, olha o óxido de cálcio, né? Então eu vejo aqui, ó, tem muitos óxidos, tem um sal aqui, sim, tem um sal, mas, né, ó, na fabricação de vidros, várias questões sobre fabricação de vidros, tá? Já apareceu na URGS. Utiliza-se principalmente areia, aí ele colocou ali, ó, dióxido de silício, cal, colocou óxido de cálcio e barrilha, carbonato de sódio. Ah, pessoal, essas nomenclaturas aqui, ó, são dos sais. Então, lá quando a gente entrar especificamente na classificação dos sais, daí a gente vai ver essas nomenclaturas vulgares também, tá? Então, substâncias que passam por reações químicas específicas. Outras substâncias que passam por reações químicas específicas também podem ser incluídas nesse processo. Abaixo são apresentadas fórmulas de 5 substâncias que participam das reações realizadas na fabricação do vidro. Ok, ele me deu e aí ele quer que eu marque a alternativa correta referente a essas substâncias. Então é uma questão de funções inorgânicas, mas tem muito de propriedades dos óxidos aqui. Então, olha só, a substância 1, 4 e 5. 1, 4 e 5. São sólidas nas condições ambientes. Como é que eu vou saber? Os óxidos são compostos, os óxidos podem ser covalentes ou podem ser moleculares. A gente não pode esquecer, pessoal, que das propriedades, isso a gente já viu no livro 2 das ligações químicas. Então, assim, ó, os compostos covalentes, né, unidos por ligação covalente, unidos por ligação pelo compartilhamento de elétrons, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, né? Os compostos iônicos, eles são bem específicos. Na temperatura ambiente, eles são sólidos. Então, o que que acontece? Tirando esse aqui, eu sei que é um composto iônico, sólido. Isso aqui é um composto iônico, sólido. E aí eu vejo assim, é um óxido molecular, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele está falando aqui areia, dióxido de silício. Então, eu também vou considerar ele no estado sólido, porque é o mais difícil de saber o estado físico, dos compostos covalentes, né? Então, é a letra A também. De qualquer forma, a gente olha as outras, porque quando a gente está estudando, a gente tem que descobrir por que não é as outras, né? Por que as outras estão erradas? Então, somente a 4 pode ser considerada iônica. Não, né? Porque a 5 é metal e ametal, então é considerado iônico. Então, falso. Todas as substâncias podem ser consideradas óxidos. Não, só a número 4 que não é um óxido, porque é um sal, né? Porque os óxidos são compostos binários, ou seja, 2 elementos. E o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Ok para 1, ok para 2, ok para 3, ok para 5. Essa não é binária, tá? Então, falso. A número 2 é insolúvel em água. Olha o número 2. É um dos óxidos formadores da chuva ácida. Então, ele reage com a água formando um ácido. Então, falso também, né? A substância 1 e 3, 1 e 3, são apolares com baixos pontos de fusão. Aí envolve um pouco do conceito de polaridade, mas a gente viu polaridade também, se eu não me engano, no livro 2. Então, o silício, ele vai fazer uma dupla com O e uma dupla com outro O.
Então, ou a gente usa aquele critério, ó, não sobra elétrons no átomo central e os ligantes são iguais, apolar. Ou eu vejo os vetores, ó, esse é mais eletronegativo, aponta para cá. Esse é mais eletronegativo, aponta para cá. Tem como eu somar esses vetores? Não. Então, esse cara realmente é apolar. CO dupla aqui e dativa para cá. Porque faz uma dativa aqui, né? Opa, do contrário, é daqui para cá. Deixa eu apagar aqui. O oxigênio fica estável. O oxigênio fica estável com a ligação dupla. Então, tem elétrons não ligantes sobrando e o carbono está precisando de mais um par para fechar 4. Então, o carbono tem 4, 5, 6, pega 2 do oxigênio, 7, 8. Então, tem uma dativa aqui. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, a eletronegatividade cresce para cá. Então, esse é o polo negativo e esse é o polo negativo, esse é a eletronegatividade, esse é mais eletronegativo. Mas a gente diz que esse cara aqui tem o polo negativo e esse aqui é o polo positivo. Então, essa molécula é polar. Então, envolve um pouquinho de conceito de polaridade, mas, né, com os conceitos de ligações químicas na realidade, de propriedades, a gente conseguia resolver essa questão. Tá? 2010. Tá? Eu peguei uma outra. Ó, o gás hilariante, pessoal. Falando do gás hilariante, né? Eu poderia ou não saber a fórmula do gás hilariante, né? Se eu soubesse, seria mais fácil. Por quê? Porque se eu soubesse que a fórmula do gás hilariante é N2O, eu venho na questão e mato a questão, tá? Porque ele quer o nome, ele quer a fórmula e o nome químico. Só que só tem uma fórmula do gás hilariante, só tem a N2O, só tem uma vez. Mas nesse caso, dessa questão ali, eu não li ela, tá? Mas ele tá pedindo isso. Nessa questão, ele ainda me deu uma reação química que eu poderia verificar pelo balanceamento o que está faltando, né? Porque o elemento X é o meu gás hilariante. Então, eu posso contar todos os elementos, ó. Eu vejo que aqui não tem nitrogênio. Aqui eu tenho, ó, 2 nitrogênios, né? E aí eu teria que contar quantos oxigênios tem na estrutura. Aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho mais 4 oxigênios. Eu tenho 8 oxigênios desse lado. E desse lado eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10 oxigênios. Eu tenho 10 oxigênios desse lado e 8 desse. Então, a gente não pode esquecer que a quantidade de elementos do lado dos reagentes tem que ser a mesma do lado dos produtos. Então, eu sei que sobrou 2 nitrogênios, sobrou 2 nitrogênios, 2 nitrogênios aqui, mais 2 aqui, ó. Tem 2 aqui, ó, 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Então, aqui eu tenho 4 nitrogênios. Então, o que acontece? Eu tenho um 2 aqui na fórmula. Se eu botar o N2O, fecha 2 vezes 2, 4 nitrogênios, fecha 4 nitrogênios. Eu tinha 8, mais o 2 que multiplica o oxigênio. Então, eu teria condições de descobrir a fórmula. Ah, como é que eu saberia que o nitrogênio vem do lado esquerdo da fórmula e o oxigênio do lado direito? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então tu bota do lado direito, né? Então, teria condições, mesmo sem saber a fórmula do gás hilariante, ele te deu condições de tu descobrir pela reação química aqui quem é o elemento X, tá? E o nome monóxido de nitrogênio não estaria errado se eu falasse apenas em óxido de dinitrogênio, porque o mono, ele só é obrigado em um caso. Qual é o caso? Monóxido de carbono. O mono no oxigênio, só é obrigado no caso do monóxido de carbono. Então, se fosse óxido de dinitrogênio, também não estaria errado, tá ok? Bom, obtenção, pessoal, assim, então toda aquela parte ali, ó, ela envolve, vocês vão ver até esse slide aqui que eu coloquei, até aqui, assim, a nomenclatura vulgar, é muito mais específico de questões
da URGS, tá? Aqui envolve obtenção. Aí na obtenção vai envolver aí a formação da chuva ácida, vai envolver os critérios ambientais, reações químicas que podem haver para a formação de óxidos, tá? Então, eu diria que seria também um tópico até meio que opcional, tá? Mas de qualquer forma a gente tem tempo, vamos ver. Então, síntese. O que é uma reação de síntese? Onde eu tenho dois elementos e formo um produto. Isso é uma reação de síntese. O que é síntese? Eu quero formar alguma coisa. Então, obtenção ou preparação de óxido. Sintetizar um óxido. Como é que eu posso sintetizar um óxido, pessoal? A forma mais simples de formar um óxido é a reação de um elemento com oxigênio. Isso se dá por meio de uma reação que eu poderia dizer de combustão. Porque toda reação química que tem O2 como comburente, ele é uma reação de combustão. Então, essas reações de síntese, de obtenção, geralmente elas são o quê? Elas são exotérmicas, né? Porque elas são reações de queima, tá? Porque eu tenho oxigênio como comburente. Então, qualquer elemento pode reagir, pessoal, com o gás oxigênio. Nós temos alguns que não reagem com oxigênio. Ou que é o caso dos halogênios, que são mais eletronegativos que ele. Os gases nobres, que não fazem ligações químicas, é muito raro, né? Seria a expansão da regra do octeto, e são casos de exceções mesmo, mas não com oxigênio. E ainda, pessoal, esses metais. Aí alguém pode perguntar assim, por que esses metais não reagem com oxigênio? Por que será, pessoal? Por que será? Nas reações de combustão, vocês sabem que o oxigênio ele aparece sozinho. E quando ele aparece sozinho, qual é o NOx dele? O NOx é zero. Né? Ele tem carga zero, ele tem carga nula. Quando eu vou fazer a reação de combustão, eu vou formar uma substância onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Aí ele vai apresentar carga -1. Então ele vai passar de 0 para -1. O que é essa reação de combustão? É uma reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução, quando eu diminuo o NOx, o que acontece? O meu oxigênio, ele sofre redução. Então, por que o ouro, a platina, a prata não vão reagir? Porque eles são metais muito nobres, de muita nobreza. Eles têm muito mais tendência a sofrer redução. Então, são metais pouco reativos, tá? Então, são chamados os metais nobres. Tá? Então, qualquer elemento reage com oxigênio formando óxido? Não. Os gases nobres não, e os metais nobres não, e os halogênios que são mais eletronegativos. Então, aqui, ó, eu só trouxe alguns exemplos de reações, ó. O alumínio se oxidando, formando o óxido de alumínio. O cálcio se oxidando, formando a cal virgem. Olha aqui a reação do combustível, porque o hidrogênio é um combustível com oxigênio, dá uma faísca, é uma reação de explosão, mas é uma reação muito rápida, formando a água, né? Então, ó, gases, hidrogênio e oxigênio reagem violentamente sob a ação de uma faísca. Então, se eu fiz uma vez no laboratório, pessoal, coloquei no tubo de ensaio magnésio, tá? E eu não, né? Pedi para os alunos fazerem a prática. Foi um griteiro só, porque eu coloquei magnésio, pedi, não, coloquem pouquinho magnésio. Aí tem os bonitos que botam um monte de magnésio. Bota um pouquinho de ácido, tem os bonitos que botam um monte de ácido. Aí o que acontece? Quando tu coloca um metal num ácido, libera hidrogênio, ó, hidrogênio, libera o gás hidrogênio. E aí forma a fumacinha do hidrogênio que está sendo liberado, né? E aí tem oxigênio na atmosfera. Daí eu dizia assim, tá, quando vocês colocarem o magnésio, coloque um pouquinho de ácido. Quando começar a liberar fumaça, risca um palito de fósforo e bota na boca do tubo. Tipo, do tubo de ensaio. Daí forma uma chaminha bem pequenininha, mas dá uma explosão muito gigantesca. Assim, pô, dá uma explosão grande, assim. E aí, claro, os alunos se assustam, porque eles não sabem o que vai acontecer. É o teste para essa reação violenta aqui, ó, né? Que é uma forma de memorizar, assim, nas aulas práticas é mais fácil de tu saber, assim, que o hidrogênio se comporta como um combustível mesmo.
Só que os bonitos que colocam muito, claro, pega fogo dentro do tubo, assim, né? Mas apaga muito rápido, porque é instantâneo, assim. Então dá aquela chama rápida, aquela explosão. Então, cuidado, sim, essa reação aqui, tá? É uma reação bem violenta, onde eu tenho o gás hidrogênio. Diferente dessas outras aqui, mas todas são exotérmicas, tá? Todas liberam calor. São reações, ó, de combustão. A combustão do carvão é outra reação bem importante. Assim como a do hidrogênio é bem importante, que é um combustível, a do carvão, a do carbono, também é importante. Como é que é a reação de formação do dióxido de carbono? Isso aqui, pessoal, não é só chamado uma reação de síntese, tá? É uma reação também chamada, nesse caso, específico desse caso, é uma reação de formação. O que é uma reação de formação? Parte de substância simples e forma um mol de um único produto. Então, essas aqui eu não posso chamar de formação, porque elas não formam um mol de um único produto. Se eu pegasse essa fórmula da água aqui, ó, e dividisse por 2, eu teria 1 mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de água. Aí sim, ela seria uma reação de formação e de combustão, tá? Mas do jeito que ela está aqui, formando 2 mols de água, ela não é reação de formação, tá? Então, essa aqui da combustão do carvão parte de substância simples. Eu tenho substância simples do lado dos reagentes. Eu tenho 1 mol de um único produto aqui. Então, essa reação, ela é de combustão? É. Ela é de formação? Também é de formação, tá? Então, ela pode ser as duas coisas. Essa reação aqui, ela forma o gás carbônico. Esse cara gás carbônico aqui, vamos entrar nessa, como eu posso dizer, nesse desastre ambiental aí, ocorre o agravamento do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O aumento da temperatura média do planeta, né? Ocorre o aquecimento global, ocorre o que? Derretimento das geleiras, inundações, enfim. Então, o CO2 é o grande vilão. Na verdade, ele, todos os derivados lá, né? Porque da onde ele é formado? Ele é formado da queima dos combustíveis fósseis, toda a queima do petróleo, de todos os combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, tá? Então, eu tenho aí óleo diesel, eu tenho querosene, eu tenho a gasolina. Então, todas essas reações aí, eu tenho o gás metano, né, o gás natural veicular. A queima desses combustíveis fósseis aí, eles vão liberar gás carbônico. Liberando gás carbônico, eu estou contribuindo para o efeito estufa, ou seja, eu estou contribuindo para o aquecimento global. Claro que eu tenho que usar, como é que eu vou diminuir? Então, isso são leituras que vocês podem fazer assim, né? Como evitar o aquecimento global, né? O que eu posso fazer para contribuir com a diminuição do CO2 na atmosfera, né? Todas essas coisas aí estão mais relacionadas com o Enem. Mas não esqueçam, o gás carbônico é o cara responsável pelo aquecimento global, tá? A queima do enxofre, nós temos aí a queima do enxofre, formando o SO2, e aí, pessoal, aqui a gente acha assim, só tô queimando enxofre. O que acontece quando se queima enxofre nas indústrias aí, né? A maioria das indústrias que liberam esse elemento, o enxofre, ele é um dos principais responsáveis pela chuva ácida. Então, ele eleva consideravelmente a acidez da água da chuva. Então, ele é o único? Não. Qual é o outro elemento que é muito prejudicial também e é eliminado nessas indústrias aí que poluem o meio ambiente? O nitrogênio, tá? Mas o enxofre ainda eu consideraria ele mais comum, tá? Mas tem tanto enxofre. Mas não formei a chuva ácida. Tá, mas olha só, se tu queima o enxofre liberado na atmosfera em contato com oxigênio aqui, claro, com aquecimento, né? Eu vou formar o gás carbônico, o dióxido de enxofre.
Formando o dióxido de enxofre, ele vai acontecer o quê? Ó? Ele vai reagir com a água, formar o ácido sulfuroso, ou ainda em excesso, ele vai formar o trióxido de enxofre, que pode reagir com a água e formar o ácido sulfúrico. Então, essas aqui são as reações, ó, de formação da chuva ácida, originadas a partir do elemento enxofre, a partir da síntese do enxofre, a partir da formação do dióxido de enxofre. Então, é da queima do enxofre por meio do oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Então, estamos falando de impacto ambiental, tá? E aí, estamos falando aqui também do outro elemento que eu falei, que é o nitrogênio. Também eu posso ter a queima do nitrogênio, formando o NO, o óxido de nitrogênio, que ele pode reagir e formar o dióxido de nitrogênio, que ao reagir com a água pode formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. Também são reações de formação da chuva ácida. Então, tanto o enxofre quanto o nitrogênio são elementos que contribuem para a formação de óxidos poluentes que interagem com a água, formando a chuva ácida, né? O que ela causa? Quais são os efeitos da chuva ácida? Vários, né? Os monumentos históricos ficam corroídos, a acidez do solo, aqui eu até poderia ter colocado aqui, né, os monumentos históricos, por que eles ficam corroídos, né? Claro que a longo prazo, mas fica, né? Dependendo até da região, se é uma região mais poluída, tu tem mais chuva ácida. Porque em qualquer região que tu tenha gás carbônico, tu tem uma chuva que já é levemente ácida, que é do ácido carbônico, né? Então, é uma chuva levemente ácida, só que é em regiões não poluídas. Agora, em regiões muito poluídas, tem enxofre, tem nitrogênio sendo liberado, e aí tem chuva, ela eleva mais a acidez da água. Então, provoca a acidez do solo também. A deformação, sim, seria essa aqui, ó. Essa aqui é a síntese, no caso, né? É a reação de síntese. Isso que tu quis dizer? Não é a formação com o nitrogênio, isso. É. Essa aqui, ó. Assim como tu tem essa aqui, que é a primeira, essa aqui seria de síntese, né? Elemento reage com oxigênio e forma um óxido. Elemento que forma oxigênio, elemento que reage com oxigênio e forma um óxido. Só que, claro, né, diferente do enxofre, tá? O nitrogênio, pessoal, ele não se estabiliza sozinho ali, né? Ele é um gás. Então, por isso que está na forma de N2. O enxofre não. O enxofre, o estado físico dele é sólido, tá? Então, eu posso ter o enxofre sozinho aqui. O nitrogênio não. Lembrando que os gases, tirando os gases nobres, eles se apresentam na forma diatômica, por isso que é N2 aqui. Então, essa aqui que é a reação de síntese do... essa que a gente chama aqui, ó. Como é que eu chamei? Reação de síntese só, elemento mais oxigênio forma óxido. Tá aqui ela. Elemento mais oxigênio que forma óxido. As outras, essas aqui são de formação da chuva ácida, mas elas são provenientes da primeira. Elas são provenientes dessa aqui. Então, primeiro acontece ali a combustão, que a gente diz, né? Formação do óxido. E aí, posso ainda ter aqui já não é do elemento, aqui eu já formei o óxido, que reage com o oxigênio da atmosfera, forma um outro óxido e assim sucessivamente. Mas essa é a de síntese, tá? Então, aqui, ó, corrosão das folhas e vegetais também, né, pessoal? Isso aqui também é... Para ser de formação, tem que partir. Tu quer saber de formação e de combustão. Aqui, para ser isso aqui é uma reação de síntese. Dois reagentes formam um produto, porque tem 2 mols. Para ser a reação de formação, eu tenho que ter, assim, ó, eu tenho que dividir toda ela por 2. Meio N2 mais meio O2, que forma N2, NO. Que ficou muito ruim aqui do jeito que eu estou escrevendo, tá? Eu tenho que ter aquele tablet. Vou ter que comprar aquele tablet.
Para ser de formação, do lado dos reagentes, eu tenho que ter apenas substância simples e do lado dos produtos eu tenho que ter 1 mol de uma única substância. Aí ela é de formação. Tá? Eu não tinha entendido que era isso que tu queria saber. Aqui, ó, ela é de formação e de combustão. Por quê? Substância simples do lado dos reagentes, 1 mol de um único produto. Aqui eu tenho substância simples do lado dos reagentes, mas eu não tenho 1 mol. Então, ela é só de síntese, essa aqui, do jeito que ela está. Tá? Para ser formação do NO, eu tenho que ter meio N2 mais meio O2 formando NO. É isso que tu queria dizer? Quando tu falou de... é que quando tu falou reação de formação, eu não associei ao tipo de reação, tá? Achei que era só para formar o NO, que é uma reação de síntese, né? Síntese é uma reação onde tu produz algo, tu está sintetizando algo. Mas para ser considerada uma reação de formação, é isso aí, de nada. Ah, e outra coisa, pessoal, isso é muito utilizado, sabe aonde? Vocês já chegaram em termoquímica? Vocês não chegaram em termoquímica ainda? Em termoquímica tem o ΔH de formação, o ΔH de combustão. Isso também vocês, ó, para ter combustão tem que ter O2 do lado dos reagentes, tá? Para ser uma reação de combustão. Não necessariamente ela tem que liberar CO2 e água, né? Ela tem que ter O2 como comburente. Então, eu posso ter um ΔH de formação e um ΔH de combustão. Então, lá vocês vão usar esse conceito que eu estou falando de hoje. Para ser de formação, parte de substância simples e forma 1 mol de um único produto. Isso é uma reação de formação. O que é uma reação de síntese? 2 ou mais reagentes formando um produto só. Mas daí não se limita a 2 mols, meio mol, enfim. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu falo. Algumas questões assim envolvem charges, né, pessoal, que a gente tem que interpretar. Aqui diz, parece ter sido outra chuva que não caiu bem. Olha a quantidade de fumaça, então às vezes a gente tem que interpretar algumas chargezinhas assim, né, mais pro Enem, né, mas esse ano também caiu um do urso polar na URGS, então achei que dava para trazer aí uma chargezinha para a gente lembrar que pode interpretar. Ele está olhando ali uma plantinha toda seca, né? Porque é a corrosão das folhas e vegetais. E aí, ao lado, tem uma indústria ali liberando um monte de vapores, de poluição, né? E que quando chove, possivelmente, o que aconteceu com a plantinha? Ela teve as suas folhas queimadas, né? Com isso, tá certo? Então, as charges também é uma boa forma de a gente interpretar. Aqui eu trouxe uma outra charge que já caiu em questões, se eu não me engano foi na Unicamp, e como a URGS usou uma vez a do urso polar, era da Unicamp de 2015, caiu em 2020, né? Peguei aí, ó, previsão do tempo, né? Hoje teremos chuva ácida. Deve ao menos servir para temperar o nosso cozidão, ele está dizendo. Então, o que ele está falando aqui, ó? Sobre chuvas ácidas. O que é incorreto afirmar, tá? Chuvas ácidas podem causar graves problemas, pois resultam na elevação anormal dos níveis de acidez da atmosfera. Sim, verdade. Né? As chuvas, elas podem agravar a acidez da atmosfera. Na verdade, esse é o principal efeito da chuva ácida. Então, esse aqui é verdadeiro. Eu quero a incorreta. O aumento dos níveis de poluentes lançados nas atmosferas tem contribuído significativamente para a intensificação desse problema. Os poluentes, o que são os poluentes? Ó, os poluentes, agora eu já botei. Os poluentes são o enxofre, os óxidos de nitrogênio, né, o nitrogênio, que formam, então, poluentes, podem sim agravar, contribuir para a intensificação da chuva ácida. Verdadeiro. Os impactos negativos, os impactos negativos das chuvas ácidas são observados somente nas áreas que se tem grande índice de poluição no ar, não havendo registro de ocorrência em áreas distantes de fontes poluidoras. Isso aqui é falso, porque eu acabei de falar para vocês que em regiões não poluídas, qual é o óxido que a gente tem? Em regiões não poluídas.
ou não tão poluídas. A gente só não tem o enxofre e o nitrogênio, mas tem quem? Tem combustíveis fósseis. Em todo lugar, eu posso ter menos, né? Eu posso estar na zona rural, mas eu tenho alguma emissão de CO2. Tendo alguma emissão de CO2, eu tenho as chuvas são levemente ácidas, porque nós temos CO2 na atmosfera. Então, é falsa essa questão aqui, essa aqui. Então, eu posso ter, mesmo distante da poluição, eu posso ter, assim, chuvas ácidas. Então, essa é incorreta. Mas vamos ver as outras também, ó. Os principais impactos da chuva ácida são a corrosão de metais, sim, verdade, e monumentos históricos, como eu tinha falado, a acidificação das águas do solo. Isso aí, esse é o principal. Essa aqui, ó, é o principal essa aqui é a principal consequência, digamos assim, da nossa chuva ácida. No Brasil, esse fenômeno ocorre de forma mais significativa na região metropolitana de São Paulo. Por que será, né? Onde a atividade industrial é mais intensa. Claro, era uma questão de ir lá e ia falar disso também, né? Então, sim, ela é muito mais intensa. Até a gente tem o chamado smog fotoquímico na região de São Paulo, né? Que é aquela névoa de poluição. Então, é uma cidade de pedra, né? Tem pouco verde, né? Para transformar o CO2, então ela é uma cidade de pedra, como eu digo, e isso dificulta muito a eliminação do gás carbônico e tal nos vegetais. Tá ok, gente? Nada muito complexo, mas foge um pouquinho daquela parte tão conteudista, assim, ela envolve muito mais aquela parte de impactos ambientais. Então, o efeito estufa e a chuva ácida, podem ter certeza que isso de alguma forma vai aparecer no Enem. Às vezes aparece na URGS também. Deixa eu ver, tem outra aqui da Unicamp, ó, que fala em junho de 2012 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a ocorrência do Rio +20, tá? Os principais focos de discussão dessa conferência diziam respeito à sustentabilidade do planeta e à poluição da água e do ar. Em relação a esse último aspecto, né, sabemos que alguns gases são importantes para a vida do planeta. A preocupação com os gases é justificada, pois, de um modo geral, pode-se afirmar que aí aparece aqui o ozônio, o CH4, o CO2. Então, ó, o CH4 e o CO2 são relacionados à radiação ultravioleta? Não. Quem é que está relacionado à radiação ultravioleta, pessoal? O ozônio. A chuva ácida, então, não é o CO2 que está relacionado. É que faltou uma ultravioleta, mas depois eu arrumo. O CH4 está relacionado à radiação ultravioleta. Não, ó, o O3 está relacionado à radiação ultravioleta. A gente fala da camada de ozônio, né? Que o buraco está cada vez maior, o sol está cada vez mais perigoso e tal. Então, os poluentes, eles destroem lá a camada de ozônio. O CH4 e o CO2, o efeito estufa, né? Porque a queima de combustíveis fósseis, né? E óxidos de nitrogênio são formadores de chuva ácida. Poderia ser de enxofre? Poderia ser, aqui também não estaria errado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de como é que aparecem essas questões aí de impactos ambientais. Deixa eu ver se tem mais, tem vários outros exercícios aqui, pessoal, ó, deixa eu ver se tem. Não, eu queria falar de mais uma partezinha da matéria, mas vai ficar esse exercício aqui para vocês fazerem, que é do Enem, se eu não me engano, de 2011, tá? Mas aí depois vocês deem uma olhadinha, só para eu poder terminar aqui 2 slidezinhos que falam de outras reações dos óxidos, ó. Que são as reações de síntese, são reações de obtenção de óxidos. Calcinação também é uma reação de obtenção de óxidos, tá? Só que ela é a partir do hidróxido. Às vezes a gente acha, pessoal, que calcinação vem do carbonato de cálcio. Porque o nome é originado da reação de decomposição do carbonato de cálcio. A calcinação é originalmente a decomposição do carbonato de cálcio. Mas existe aí, ó, calcinação é uma decomposição térmica, tá? Logo, lembra que a gente estava falando das reações de síntese? As reações de síntese lá de oxigênio, elas são exotérmicas. A reação de calcinação, ela é endotérmica, tá? Essa reação de calcinação caiu várias vezes na URGS já, mas eu acho que não, eu acho que com esse nome,
Com esse nome sim, só que era do carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, ele pode sofrer decomposição e formar óxidos também, tá? Mas, olha só, a calcinação que a gente está falando aqui, que é um detalhe que não é o remoto, que é o do carbonato de cálcio, é o processo de calcinação a partir de algumas amostras sólidas, que são os nossos hidróxidos, né? Os hidróxidos servem, pessoal, para obter óxidos. Ó, se eu pegar um hidróxido e aquecer ele, decomposição térmica, eu vou formar óxido metálico e água. Então, a calcinação, ela também pode ser feita em um hidróxido. A calcinação, na realidade, ó, ela é uma decomposição, tá? E uma decomposição térmica, óbvio, né? Então, eu posso ter, originalmente, a calcinação ela vem da decomposição do carbonato de cálcio, mas eu posso decompor também bases, por isso que ele fala calcinação dos hidróxidos. Por quê? Porque a reação, pessoal, se vocês olharem, água mais um óxido básico, digamos assim, um óxido de metal, ele pode formar base, né? Então, a obtenção dos óxidos, então eu tenho um hidróxido aquecido, eu posso formar um óxido básico. Então, aqui tem exemplos de óxidos, ó, de hidróxidos sofrendo decomposição. Então, não esqueçam, decomposição de hidróxidos são endotérmicas, começa por aí, e podemos obter os óxidos a partir da calcinação de bases. Então, eu posso obter óxidos a partir de síntese com oxigênio, posso obter óxidos a partir da decomposição das bases, tá? Que é o termo calcinação de bases, de hidróxidos. E o outro é ustulação de sulfetos, pessoal. Isso caiu uma vez na URGS, mas não precisava saber, ele forneceu as reações. O que é ustulação? Nada mais é do que também obter um óxido. Só que tem vários tipos de ustulação, tá? Existe a que a gente chama, é basicamente o quê? Sulfeto reagindo com O2, formando um óxido metálico. É isso. Ustulação e calcinação são reações para obtenção de óxidos. Tá? Então, tem a ustulação blenda, tem a galena, tem a dipirita. Nada demais, tá, pessoal? Ninguém tem que decorar isso. Vocês têm que saber que a ustulação nada mais é uma reação de obtenção de óxidos. É mais simples do que parece. Ó, obtenho o óxido de zinco a partir da ustulação blenda. Eu vou obter o óxido de chumbo a partir do sulfeto de chumbo. Eu vou obter o óxido férrico a partir da pirita. Pirita, para quem não lembra, pessoal, é bom anotar aí, ó, é o chamado ouro dos trouxas, tá? Ele é muito parecido com ouro, tá? Então, a pirita nada mais é do que o ouro dos trouxas, conhecido vulgarmente como ouro dos trouxas. Então, ó, eu tenho sulfeto, reage com oxigênio, forma um óxido metálico e libera o gás carbônico. Então, nada mais é do que obtenção de óxidos. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra a queima de sulfetos. E também é exotérmica, tá? A calcinação é endo, a ustulação é exo, então só para relacionar com a termoquímica também. Então, com isso, a gente encerra o nosso módulo 7, tá? Do livro 3, que eu sei que vocês não têm o livro ainda, tá? Mas eu vou disponibilizar esses slides aqui todos para vocês, tá ok? E vou liberar uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre óxidos. Aí vai ter de tudo um pouco. Aí na aula que vem o que a gente faz? A gente tira dúvidas lá, se tiver alguma dúvida do livro, a gente tira uma dúvida do livro, né? Porque eu acho que vocês devem receber essa semana. Se não receberem essa semana, o que a gente faz? Tira a dúvida da lista de exercícios, né? Não é muito grande, acho que tem uns 10, 11 exercícios só, com gabarito no finalzinho lá. Então, vocês fazem essa lista, semana que vem a gente tira umas dúvidas e dá sequência na matéria. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês aí. Boa semana, tá ok? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Eu vou postar a lista agora, tá, gente? A lista e os slides. Obrigada, Tainá.
Tchau, tchau, Iago.